Hoje é dia 26 de agosto de 2019. Seja bem-vindo ao canal Ano da Figueira. Dá seu like, compartilhe os vídeos, divulgue o canal, ajuda a gente manter esse canal de Deus. Então, antes de uma informação importante, vou passar algumas. Esse daí que vocês estão vendo é o G7, que aconteceu lá na França, na cidade de Biarritz. Eu pus essa reportagem para vocês verem a foto do Jared, porque foram convidados todos os chefes de Estado, mas ele não é chefe de Estado. Então achei que seria interessante a gente começar a observar algumas coisas que estão acontecendo que não estão sendo muito bem explicadas. Inclusive, nesse G7 foi discutido sobre a Amazônia e o presidente da República Federativa do Brasil, por exemplo, não foi convidado para discutir algo que diz respeito ao Brasil, por exemplo. Nesse evento, o Emmanuel Macron, nós vamos estar sempre falando do Emmanuel Macron, algumas pessoas querem que a gente fale de Emmanuel Macron, ele se colocou como um líder para tomar a frente, para mediar o Irã e os Estados Unidos. Então apareceu lá o ministro das Relações Exteriores de surpresa para o Donald Trump, e o Donald Trump cortou já o Emmanuel Macron, falou: não existe discussão com o Irã enquanto eles continuar violando lá aquele acordo que eles nunca cumpriram. Então, como se diz, o Donald Trump cortou o Emmanuel Macron. Outra coisa que aconteceu nessa reunião é que ele se colocou como líder do G7 para resolver a questão da Amazônia. E a chanceler da Alemanha cortou ele também, falando que ia ligar para o Bolsonaro, e aí ele baixou um pouquinho, como se diz, a bola. Ou seja, em todo momento parece que ele quer tomar uma dianteira, uma frente, como um líder, uma liderança mundial. Só que para ele fazer isso, o Donald Trump tem que apoiar, e a chanceler alemã, porque a Alemanha é o país mais rico do bloco europeu. Então, sem o apoio da chanceler, ele não consegue despontar como um líder mundial, que às vezes parece que ele quer. Ele toma vários assuntos que não dizem respeito à França, nem ele mesmo. E ele sempre está sendo cortado as asinhas pelo Trump ou pela chanceler, que há um tempo atrás ela ficava sempre ao lado, mas parece que não está tão ao lado assim. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso. O Jared está lá, não sei fazendo o que, não é líder de Estado, o que ele está fazendo lá, não sei, mas mais tarde nós vamos saber. Algumas reportagens estão saindo dos Estados Unidos que está falando que o Trump enganou os cristãos, que ele falava que ele é cristão. Só que hoje já se sabe algumas coisas, por exemplo, que o pai dele é judeu, o que provavelmente mostra que ele seja judeu. Outra coisa é que pegaram umas fotos dele com aqueles cachos que tem um judeu do lado. Inclusive é uma citação bíblica para que os judeus ficassem assim lá no Velho Testamento. E ele ainda está frequentando a sinagoga. Então começa a aparecer algumas coisas sobre o Trump. Trump alega a citação chamando de segunda vinda de Deus aos judeus em Israel. Então eu falei um pouquinho de todos. Eu vou falar um pouquinho do Emmanuel Macron também. O Emmanuel Macron é judeu também. Ele foi criado por uma família católica, a mãe judia. Ele já é chamado de príncipe porque Andorra é um principado da França. Então todo presidente da França é chamado de príncipe. Ele foi financiado a campanha pelos, entre aspas, senhores do mundo, que é aquela família lá, dos Roosevelts. E ele tem sim, pode ser um anticristo? Pode ser. Só que eu vejo que ele tenta e não consegue ser um líder mundial. Sempre está alguém cortando as asas. Acredito que ele possa ser um dos 10 que Apocalipse fala. Acredito que possa ser. Eu só não sei qual dos chifres ele é. E se é também. Então estou falando um pouquinho de cada um. Só que agora do Trump eu estou falando porque algumas coisas estão surgindo sobre ele e ele começou
a despontar, assim, tá tendo um caminho diferente, a visão da gente que a gente tinha antes do Trump. A reportagem mais importante: plano de Sanhedrin para a rede ferroviária global pode ser a chave para a redenção e o terceiro templo. Isso daí é do Break Israel News. Sanhedrin, Sinédrio ou Instituto do Templo. Eis que as terras costeiras me esperam, com navios de Tarsis na liderança para trazerem seus filhos de longe, e sua presa e ouro também, pelo nome de Hashem, seu Deus, para o Santo de Israel, que glorificou você. Isaías 69, Bíblia de Israel. O Sinédrio tem trabalhado em planos para o sistema ferroviário de alta velocidade que ligaria a África, Europa e Ásia por mais de 2 décadas, condições agora também maduras para se tornar essa visão uma realidade. Esse projeto ele surgiu em 1981, foi apresentado ao ministro de Transporte de Israel, só que na época não era viável e hoje parece ser viável. O sistema ferroviário também transformará Jerusalém em um centro, permitindo que massas de pessoas acessem o templo. O Sinédrio afirma que esse sistema ferroviário pode ser uma das chaves que trairão a redenção e o terceiro templo. Ou seja, eles querem construir um terceiro templo gigante que vai ligar a Europa, Ásia e África, ali no centro de Jerusalém, para que todos os povos do mundo possam ir no terceiro templo. Ou seja, o terceiro templo seria de todos. Na noite de segunda-feira foi feita essa festa aí que é um aniversário da criação do mundo no Parque Arqueológico. Eles estão falando que isso daí é uma festa profética, porque num futuro não distante o evento pode ser identificado como um momento em que uma nova ONU biblicamente correta possa estar ali. Porque eles estão falando que essa ONU que existe, ela não é bíblica. E que vai existir ali em Jerusalém uma ONU bíblica. E que esses eventos proféticos que estão acontecendo ali, como o aniversário da criação do mundo, segundo a visão deles, vai ser também para comemorar com uma nova ONU bíblica. Seguindo a matéria, e o Sinédrio fala assim: estamos vendo o fim da ONU, quando os Estados Unidos e Israel se separam dela, diz o Rabino Reis. Esse é o porta-voz do Sinédrio. As Nações Unidas deveriam ter entrado em colapso há muito tempo para retirar o poder de sua decisão de estabelecer o Estado de Israel em 1948. Esse foi o primeiro passo para estabelecer uma organização das Nações Unidas baseada nas Bíblias. Isso necessariamente tem que ser em Jerusalém, a cidade cujo nome significa paz. Eu vou mudar só um pouquinho de foco, só um pouquinho. Eu sei que muitos de vocês vê o vídeo do Romilson Ferreira. Não tenho nada contra. Mas eu quero que vocês analisem a Bíblia, tudo que ele fala. Por exemplo, algumas coisas que ele fala com o nome do Eterno, não é totalmente base bíblica, né, que é Yahweh. Por isso que o Filho de Deus, Jesus, a história, não seria, na verdade, Yeshua, seria Yahshua, porque deriva do nome do Eterno. O próprio Benjamin Netanyahu, esse Netanyahu, varia do nome do Eterno. É uma excelente explicação, vale a pena, mas algumas coisas que ele está falando, vale a pena você pegar a Bíblia e ler. Entre elas, ele está falando que Isaías está falando lá, e o nome dele será Emanuel, está falando que é o Macron, que é o anticristo, não bate. Estou falando com você em Deus, vai ler Bíblia. Segundo, ele está falando que o arrebatamento seria na Páscoa, lê Bíblia. Como eu expliquei no penúltimo vídeo, um dos vídeos aí, está lá, ó. Jesus cumpriu a festa da Páscoa, pão asmo. Se o arrebatamento fosse acontecer na Páscoa, então Jesus não é um falso Messias. Então eu só queria que vocês... Não estou falando que ele é falso profeta, não estou falando nada da vida dele. Eu não gosto de apontar, mas eu analisando vídeos dele e analisando algumas coisas da Bíblia, foge totalmente. Totalmente. Outras não. Como o nome do Eterno, que provavelmente Jesus não é Yeshua.
No Talmud fala que eles colocaram o nome de Jesus de Yeshua, porque significa maldito, e para eles Jesus é o nome mais maldito que existe. O nome mais maldito que existe. Então, tudo que essa parte que ele fala bate. Mas toma cuidado, porque ele está enfatizando muito que Emmanuel Macron, o anticristo. Pode ser? Pode ser. Mas achar o nome do anticristo dentro da Bíblia, você vai me desculpar, não existe. Deus não deu, nesses 66 livros, o nome do anticristo. Quando fala em Isaías e Emmanuel, está falando do verdadeiro Messias. O arrebatamento, segundo o que eu estudei, que eu entendi, não posso dizer nem que é arrebatamento, mas que alguma coisa profética vai acontecer nas festas, porque Jesus fala sobre estações. E ainda fala assim, ó, cuidado que a sua fuga não seja no inverno, porque ele sabe que ia ser no inverno, porque em Israel o inverno é rigoroso em algumas partes, nem todo ano é, mas é algumas vezes. Lá faz frio, neva. Esse ano nevou, ou foi esse ano, foi o ano passado, no Muro das Lamentações, coisa que não aconteceu há muito tempo. Então Jesus está falando ali de estações. Então Jesus fala que não sabe o dia, nem a hora, não sabe o dia nem a hora, mas ele sabe que tem a ver com a estação, porque ele cumpriu as festas todas. E a de tabernáculos é depois do juízo, então fica faltando duas. Então por isso que eu acredito que vai acontecer alguma coisa na festa de expiação e de trombetas, que hoje é o Yom Kippur e o Rosh Hashanah e o Yom Kippur, aliás. Então toma cuidado com o que você vê aí na internet, nos palpites, até o que eu estou falando, vai lá e olha na Bíblia, lê direitinho. E ele ainda fala que a sua fuga não seja no sábado. Está falando para judeus. Então Jesus está falando ali, entre aspas, que vai ser numa festa, que fala de casamento, fala de estações, é só você ligar o que ele está falando ali. Então eu acredito que vai acontecer, algo vai acontecer na festa de expiação e na festa de trombetas. Vai acontecer, vai. Agora, se é arrebatamento, se é a última guerra, se é a volta de Jesus, ou o que for, não sei, não vou te falar. Deus é que sabe. Mas que elas têm a ver, tem com a vinda de Jesus. Então, ele está falando nos vídeos que o arrebatamento vai acontecer na Páscoa. Sinceramente, é a mesma coisa dizer que Jesus não foi o Cordeiro da Páscoa. Aí fica a seu critério, leia a Bíblia e julgue você mesmo. Deus abençoe vocês.